Glória a Jesus. Nós saudamos todos os jovens que estão aqui conosco, no Vaporé, também aqueles que estão conectados conosco, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos felizes de estarmos aqui nessa noite com os irmãos, e até porque temos um bom número. Eu estava subindo agora de Santos e eu vi tanto carro descendo para a Baixada, que eu me perguntei, será que tem gente de São Paulo? Tinha muito carro descendo. Estou nem pensando na volta não. Amanhã cedo de trabalho, mas é bom estar aqui com os irmãos, não é? E antes de nós aqui trazermos um pouco daquilo que é a nossa experiência, vocês estão aqui nessa noite, nessa sexta-feira. Alguns poderiam estar em tantos outros lugares, mas vocês fizeram como Maria. Vocês escolheram a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. E isso não vai ser tirado. É a bênção do Senhor que Ele confirma na vida do jovem, na vida daquele que serve ao Senhor. E eu queria inicialmente deixar um texto com os irmãos, que é um texto que fala muito da minha experiência, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos estar de pé só para poder ler um pouquinho a palavra. Os irmãos também vão dar uma renovada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Só vou deixar esse texto com os irmãos. Não vamos aqui pregar, vamos apenas contar algumas experiências. Vamos ler juntos esse texto da palavra? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Os irmãos podem sentar-se. Esse texto fala muito comigo, porque eu sinceramente, quando eu vim para a obra, eu não vim jovem, eu vim adolescente, um pouquinho antes, vim com 13 anos. E ele fala muito comigo porque eu nunca pensei em pertencer a essa obra, nunca. Nasci em berço evangélico, a minha família já era de uma igreja tradicional, já há muitos anos. Meu avô, meu bisavô, eu tinha tios que eram pastores de igrejas tradicionais. E eu sinceramente nunca imaginei que um dia estaria nessa obra. Mas a experiência que o Senhor me deu quando eu cheguei foi muito interessante, porque eu pertencia a uma igreja onde aos 13 anos eu havia feito um curso. Aquele local chamava-se Profissão de Fé. Era um curso onde você estudava doutrinas bíblicas. E uma coisa que me ensinaram ali, naquela época, depois eu tive minha experiência, era que era uma igreja tradicional. Dons espirituais não existem nos nossos dias. Naquela época, aos 13 anos, me ensinaram isso. Dons espirituais não existem. Só foi na época de Pedro, de Paulo, de João. E eu estava convicto daquilo. E eu tinha, naquela época, vizinho da minha casa, um colega de infância. Nós jogávamos futebol no final de semana. E ele vivia falando da igreja dele para mim, que era a igreja da obra. Ele falava o seguinte: olha, você tem que ir na minha igreja. Na minha igreja Deus fala. E eu dizia assim: na minha igreja Deus fala também. Eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia, e o pastor ele pregando, é Deus falando. Era esse entendimento que a gente tinha. E ele falou: não, mas na minha igreja Deus fala, tem dons espirituais. A irmã vê o anjo, o irmão vê o anjo. Eu olhei para ele: você deve estar em outro lugar. 13 anos, porque esse negócio de ver anjo, rapaz, anjo está na Bíblia. Esse negócio de
E ele dizia, na minha igreja tem visão, tem revelação. Não, está na Bíblia, eu te mostro aqui. Isso foi na época de Pedro, de Paulo, de João. E eu bem convicto naquilo que eu cria. E ele me chamava. Eu nunca fui. Mas um dia, o culto da minha igreja que eu participava, começava às 7h30 da noite e terminava às 9h30 da noite, no domingo. E havia um domingo que ia passar um filme na televisão. Hoje está muito fácil, né? Você tem Netflix, tem tanta coisa aí interessante. Naquela época não. Ia passar um filme na televisão. O filme começava às 8 horas da noite. E eu queria muito ver. Mas só que eu estaria na igreja, não conseguiria ver. Aí eu tive uma ideia e falei assim, vou pedir ao meu pai para ir na igreja do meu amigo. E ele, a princípio, não, você não vai, você vai na nossa igreja. Depois de muita insistência, eu fui na igreja desse meu amigo, que era meu vizinho. E a igreja era aproximadamente 600 metros da minha casa, era muito longe, né? Eu tinha a pé. Lá em Vila Velha. E a gente foi, nós fomos. Quando acabou o culto, 8 horas, eu falei assim, já acabou o culto? Uma coisa que me chamou a atenção naquele culto, a primeira coisa que me chamou a atenção, foram os louvores, era um domingo à noite, e no final do culto, houve ali línguas estranhas e interpretação. Quando eu vi aquilo, desconfiado, eu falei, eu vou procurar saber o que é isso. E esse meu colega falou, aquilo é língua estranha. O outro estava interpretando, aquilo é dom espiritual. Não, rapaz, aquilo é hebraico. Aquilo deve ser grego. Nada de língua estranha. Eu convicto. E acabou o culto, foram me dar assistência. A pessoa, Bira, me seguraram lá 10, 15 minutos e eu querendo ir embora ver meu filme. Eu não estava interessado em coisa nenhuma, embora aquilo tivesse chamado a atenção. Aí eu peguei, fui embora. E na outra semana, eu fui na minha igreja à noite. Mas eu comecei a perceber uma coisa diferente. Na igreja do meu amigo que eu tinha ido antes, os louvores eram cantados, eu sentia alegria, tinha vida. Na igreja que eu estava frequentando, os louvores eram cantados, eu não sentia nada. Eu comecei a ficar incomodado com aquilo, tem uma coisa diferente. E passou-se uns 2 meses, eu fui acometido de uma enfermidade. Uma enfermidade no joelho, né? O nome é até complicado. Não sei se tem aqui algum ortopedista, chamada Ogutschlatter, né? Não vou explicar o que é isso não, mas é uma inflamação no joelho. É muito comum quando você está crescendo, adolescente, e quando você faz muito esporte. Eu jogava muita bola. Você andava, corria e uma dor terrível. E naquela época o tratamento, você colocava gesso numa perna, ficava 21 dias, acabava o gesso e ia para outra perna. Imagina um menino de 13 para 14 anos desse jeito. Na segunda perna, quando foi colocado, não deu certo. O médico falou o seguinte, o tratamento hoje mudou, mas naquela época o médico falou o seguinte, quando eu falo aquela época, eu não gosto de falar muito tempo, né? Senão parece que a gente é muito velho, mas não. Sou mais novo que alguns estão aqui, ó. Mas naquela época, se não melhorasse, o médico falou o seguinte, olha, eu vou botar mais uma vez um gesso. Se não melhorar, você vai ter que operar o joelho. E eu fiquei desesperado. E eu me lembro que eu estava com gesso e eu orava ao Senhor da minha forma, não sabia o que era clamor, nada. Aí um dia, a minha mãe chamou um pastor da igreja para ir lá em casa orar. E ele foi. Acabou o culto, ele foi no dia de semana. Eu posso até falar o nome porque esse pastor é um servo, já partiu para o Senhor. Foi o pastor Jairo. O pastor Jairo foi meu segundo pastor na obra, praticamente. Porque ele estava visitando a igreja. E era um outro pastor, que depois eu me converti. Logo depois ele saiu, o Jairo veio. O pastor Jairo veio. E eu lembro até hoje, eu nunca esqueci. Ele impôs as mãos e orou por mim. Quando ele acabou de orar, eu não criei em nada. Quando ele acabou de orar, eu tive uma visão naquela hora. E eu não me esqueço dessa visão. Um anjo vinha, passava a mão nos meus joelhos, e ele tirava 2 pedras numa bacia de prata e levava embora. E eu me lembro que me quebrantei muito.
uns 3 dias depois, 4 dias depois, eu fui no médico tirar o gesso. O médico examinou e falou o seguinte: você está curado. Não diz mais nada. Naquela hora, eu me defini e lembrei desse texto. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu. Eu fui criado, um tempo da minha vida, para crer que Deus não falava. Até que um dia o Senhor abriu os meus olhos, e eu pude ver o anjo do Senhor. E ali começou a caminhada, começaram as primeiras experiências, e começamos ali a buscar o Senhor. E eu me lembro que, uns dias depois que eu fui batizado, comecei a caminhar. 15 anos, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor me deu uma revelação. Eu ouvi uma voz muito clara. Foi uma das primeiras revelações que o Senhor me deu na minha vida. 15 anos, o Senhor disse para mim o seguinte: você será um pastor da minha obra. Será, Senhor? É do Senhor isso? Senhor, se isso é do Senhor, me fala e me mostra qual é a condição para isso acontecer. Aí eu já sabia que era consultar a palavra, clamei pelo Senhor Jesus, abri a palavra, e o texto que o Senhor me deu foi justamente esse texto que está em Jó. Não, nesse não. Jó capítulo 8, do verso 5 ao verso 7. Diz o seguinte: mas se de tu de madrugada me buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Eu nunca esqueci desse texto. E eu fiquei de certa forma alegre, mas também triste, porque eu estava orando naquela época, sabe para quê? Para ser do grupo de louvor. Eu não queria ser pastor, eu queria ser do grupo de louvor. Até hoje, quando o grupo da minha igreja canta lá, de vez em quando eu entro lá para poder ver alguma coisa, para tentar cantar, a turma já me toca já, porque o Senhor sabe todas as coisas, né? Para o grupo louvor o negócio não dá certo não. E aí, o Senhor me deu essa promessa. E nós fomos caminhando. Chegou a época do vestibular, 17 anos, fui tentar o vestibular para medicina, na Universidade Federal, lá do Espírito Santo. E tentei o vestibular, eu estava estudando, e uns dias antes, uns 2 meses antes, e aqui eu vou contar para os irmãos uma das primeiras experiências que eu entendi o corpo na obra. O Senhor deu um dom, que haveria uma dificuldade, se levantaria, que seria um obstáculo para eu ser aprovado no vestibular. Na época o pastor me chamou, orou por mim e falou o seguinte: ó, a igreja e o grupo de intercessão vai orar por você. Eu nunca esqueci daquilo. Foi nas primeiras experiências que eu tive com o corpo. E até fica aqui uma palavra para os irmãos, para os jovens. Vocês estão nos grupos de assistência, tem um responsável, tem um pastor, tem uma necessidade, traz para o corpo. Daniel, como jovem, na Babilônia, ele teve uma necessidade para descobrir o sonho do rei. Ele reuniu ali os seus amigos, o corpo, e o Senhor revelou o mistério e deu a saída. E eu trouxe essa informação para a igreja orou, os irmãos pagaram um preço, e é claro que não me passaram, mas começaram a ver dons de vitória. E logo após o vestibular, veio o resultado da aprovação, e aí o pastor chamou e contou a experiência. Olha, o senhor mostrava isso, mas o senhor disse que estava acontecendo isso aqui, e te dar uma bênção e tal. E eu fui aprovado. Claro que estudei, mas não foi o meu mérito. Eu fui aprovado, até hoje eu creio nisso, porque houve um corpo que orou pela minha vida e Deus operou um milagre. Se não fosse o corpo, se não fosse a igreja, isso não teria acontecido, com certeza. E aí ingressamos na faculdade, começamos a fazer a universidade, e lá pelo 4º ano, aquela preocupação: qual vai ser a especialidade?
Não sei se Tomás também já teve essa experiência. A gente fica preocupado, a faculdade vai acabando, você vai perguntando, o que eu vou fazer da minha vida? E eu me lembro que o Senhor me deu um sonho que eu entrava no centro cirúrgico, para acompanhar uma cirurgia, e ao invés de ficar do lado do cirurgião, eu ficava do lado do anestesista. Ficava olhando aquilo. Passou uns 15 dias, um mês, uma coisa assim, eu consegui um estágio no hospital, para acompanhar. Inicialmente eu ia acompanhar um cirurgião. Quando eu entrei na sala, eu vi o cirurgião e eu vi o outro médico, o anestesista. Eu vi aquela sala de cirurgia igualzinho do meu sonho. Igual. E também não me interessei pela cirurgia. Me interessei pelo outro lado. Ali o Senhor estava mostrando a especialidade. E volto a dizer, o Senhor faz isso quando nós estamos vivendo a obra, integrados no corpo. Porque durante toda a faculdade, vou contar para os irmãos um testemunho. O pastor Daniel, que vocês conhecem, nós somos jovens juntos. Desde o segundo ano da faculdade, 1990, até 94, o último ano, praticamente. Naquela época, nós tínhamos o Manaim, lá no Espírito Santo. Os irmãos já conhecem hoje o Manaim, alguns. Hoje está uma bênção, todo pavimentado. Mas os mais antigos que iam lá, aquilo não era pavimentado, não, aquilo era buraco. E eu me lembro que uma semana antes do Manaim, nós trabalhávamos no trânsito, o pastor nos convidava. Estava eu, Danielzinho estava junto, tinha outros também, que até hoje são pastores também. O pastor nos convidava e falava o seguinte, ó, vocês vão uma semana antes do seminário para poder tapar buraco. Tapar buraco. E eu lá, estudante de medicina, tapando buraco. Tapando buraco. Tapei muito buraco. Mas na outra semana, nós estávamos no Manaim, trabalhando no Manaim, servindo o Senhor. Sabe o que eu fazia na faculdade? A faculdade de medicina é muito apertado. Eu tinha as provas na segunda, eu adiantava as matérias segunda, terça, quarta e quinta, porque eu sabia que sexta e sábado estava no Manaim. Então, a cada 15 dias, nós estávamos no Manaim. Então você, meu jovem, trabalha, faz faculdade, nada disso é uma desculpa para você não fazer a obra. Foi aquilo que o jovem falou aqui quando estava saindo. É aquilo mesmo. Você faz a obra, Deus cuida da sua vida. Deus cuida da sua família. Nós vivemos essa experiência. E eu me lembro, já estou caminhando para o fim. Eu me lembro que me formei e vim fazer a residência. E eu me lembro que a residência, eu até, na época, passei até em alguns lugares muito bons. Na época eu me lembro que tinha sido aprovado no Hospital Grande aqui em São Paulo, no hospital em Ribeirão Preto, na USP, tinha sido aprovado. Mas eu me lembro que eu fui fazer uma inscrição de prova em Santos. E eu estava descendo a serra. O Senhor falou comigo uma coisa que eu também não esqueci. O Senhor falou comigo o seguinte: vou fazer com você o que fiz com Abraão. Eu não entendi muito bem. Eu fui entender depois que eu casei e terminei minha residência. Fiz a residência, tudo. Veio o casamento. E eu me lembro quando consultamos o Senhor para retornar para minha cidade. Eu queria voltar para Vila Velha, para Vitória. O Senhor deu um dom que em frente à igreja onde eu estava, lá em Santos, na época era obreiro, havia uma vinha. E eu estava no aeroporto de malas prontas para ir embora. Mas eu ficava tão preocupado com a vinha que eu deixava tudo e voltava para cuidar da vinha. E quando o Senhor mostrou esse sonho, nós decidimos ficar. A minha esposa me fez uma lembrança de uma coisa interessante. A minha esposa, nós começamos a namorar. Ela teve um sonho. Ela morava em Vitória ainda. Eu vim para cá primeiro, depois a busquei para casar lá e voltamos para cá. Ela teve um sonho de que um dia eu vinha de um lugar muito longe para buscá-la, para levar para uma outra terra. Aí, quando ela contou aquilo, eu me lembrei da revelação: vou fazer com você o que eu fiz com Abraão.
Abraão, o Senhor tirou de uma terra que era dele, para levar para outra terra e para ali abençoá-lo. E meus irmãos, esse ano já vai fazer já 26 anos. Nós estamos numa terra longe da parentela, mas é uma terra onde o Senhor tem nos abençoado. E a nossa bênção é a obra, a nossa bênção é participar dessa reunião com os irmãos. Essa é a nossa bênção. E a vida foi prosseguindo. Veio o diaconato, veio ali uma coisa interessante que eu esqueci de falar. Quando eu cheguei a Santos, primeira vez, para fazer minha residência médica, eu nunca tinha saído de casa, nasci em Vitória, criado, faculdade, aquele negócio todo. Eu estava, aquela noite eu chorei muito, saudade da família, dos pais. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, meu recurso é pouco, a economia é pouca, só tem dinheiro para ficar um mês. O Senhor vai ter que abrir uma porta de emprego aqui, vou fazer minha residência, porta de emprego, que mais um mês aqui eu não tenho nem onde cair morto. Pedi o Senhor uma palavra. O Senhor me dá uma palavra, o que vai ser de mim? E eu pedi uma palavra. A primeira palavra que o Senhor me deu quando cheguei aqui no estado de São Paulo foi Mateus 6, 26. Olha o texto que o Senhor me deu na palavra: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ali eu entendi mais uma vez: vou fazer com você o que eu fiz com Abraão. A fé. E às vezes os irmãos estão na fase da vida de definir a profissão, definir o lar. Até mesmo alguns precisam definir a vida espiritual. Meus irmãos, quando você tem uma experiência com o Senhor viva, essa fé que habita no nosso coração, que habita no vosso coração, essa fé que vai te conduzir, essa fé que vai te definir. E, como eu disse, as coisas foram passando, acontecendo, e eu já como diácono, certa vez eu estava orando, e o Senhor me deu uma revelação que me fez lembrar que eu tinha 15 anos. O Senhor falou comigo: vou te levantar para o ministério. Te falei isso uma vez. E nós estávamos naquela época, uma fase muito difícil ali da obra do Senhor na Baixada. E eu perguntei: Senhor, será? Aí eu pedi ao Senhor uma palavra. O Senhor fala comigo na palavra. Eu quero a confirmação. O Senhor falou comigo lá em Sofonias: Senhor, será que o Senhor vai nos levantar mesmo como pastor? A outra versão fala litoral, e a borda do mar. A outra versão fala: e o litoral será de pastagens, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. Naquele dia eu não tive nenhuma dúvida. Eu queria ser grupo de louvor, eu estava fugindo, mas o Senhor tinha para mim um ministério. Não tive nenhuma dúvida mais. E a coisa foi caminhando até o dia que o Senhor nos chamou. E naquele dia que o Senhor nos chamou, o Senhor falou comigo uma coisa diante da igreja que foi um mistério, coisa extraordinária. Um segredo. Todo mundo acho que esqueceu, já tem mais ou menos 20 anos, mas eu não esqueci até hoje. E eu não vou falar para os irmãos também não, porque é segredo. Segredo é segredo. E aquilo que o Senhor falou comigo, até hoje o Senhor está cumprindo. Mas uma coisa me chamou a atenção. Quando o pastor me chamou a ajoelhar à frente e para ser ordenado, naquela hora eu me quebrantei e eu me lembrei do texto de Jó. Faça de novo aquele texto lá, Jó capítulo 8. É como se tivesse vindo ali, desculpa a expressão, um filme na cabeça. Os companheiros sabem o que é isso. Você lembra de tudo. E eu fui ordenado com 31 anos. O Senhor me deu a promessa com 15. Ah, tão novo. Naquela época não tinha outro. Então vai o que tem. É brincadeira. Com 31 anos. E o Senhor, eu lembrei desse texto novamente. Jó, capítulo 8, verso 5 e verso 7. Se de madrugada me buscares,
E eu não falei para os irmãos, mas ao longo de toda a minha caminhada, um dos recursos da graça que nós mais usamos, que eu mais uso, que tem sido muita experiência, cada um tem um, é a madrugada. A madrugada é um segredo. A madrugada é um mistério. Aí o Senhor disse, o teu princípio na verdade será pequeno. Eu entrei naquela igreja como obreiro, mas o teu último estado crescerá em extremo. E agora aquela igreja que me acolheu, eu estava sendo o pastor daquela igreja. O Senhor foi fiel. Meus irmãos, nós queremos terminar aqui. Há muitas outras coisas que poderíamos falar. A experiência depois das filhas. A minha esposa não podia gerar. A mais velha foi fruto de uma promessa. Culto profético, o Senhor falou conosco. Tem muita coisa que pode ser dita. Mas eu queria dizer, aqui deixar uma pequena palavra, que até está dentro desse louvor. O texto diz da palavra o seguinte, Salmo 116. Que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Meus irmãos, essa pergunta, eu estou como pastor, os companheiros, vocês, nós precisamos responder todos os dias. O que eu vou dar ao Senhor? Pelos benefícios, pela salvação, pela obra do Espírito. Eu nunca pensei pertencer a essa obra. Não crie em dons. Mas naquele dia, aquele pastor orou por mim, o Senhor usou, eu tive a visão, aquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Ali começou a minha caminhada. E eu quero mostrar para os irmãos uma coisa. O pastor dessa obra, ele é um homem normal, um homem natural. Fui adolescente, fui jovem, como vocês são, diante das preocupações, dos anseios. Mas o grande segredo é valorizar a bênção, é tomar o cálice da salvação, é valorizar a comunhão, o sacrifício de Jesus, a obra. Valorize isso. Você verá que vale a pena servir o Senhor. O Senhor não deixou faltar nada. As lutas estão. As provas estão. As enfermidades, as oposições. Mas Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E Deus tem uma bênção para cada um de vós também. Amém? Vou contar mais, porque eu já acho que o tempo já está bom. E tem outras experiências com a família, muitas coisas. Mas essas são as que nós pegamos, as de mais interesse para os irmãos também. Amém?